Obrigado, Mandiné, Lúcia. Amém. Que nos permitir estar aqui mais um dia. Louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. A responsabilidade é grande, mas eu tenho a certeza que é o Espírito Santo que irá falar conosco. Amém? Amém. 2 Reis, capítulo 18, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele dentre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo o que fazia. Ele se rebelou contra o rei da Síria e recusou-se a servir. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, maravilhosa presença ao Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estar em tua casa nesta manhã. Te louvamos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos, cada um dos teus servos, deixou seus lares, suas casas, seus afazeres, seus trabalhos, para estarem aqui adorando ao Senhor, para estarem aqui ouvindo a tua palavra e a tua voz. Espírito Santo de Deus, que nenhum de nós saímos aqui da mesma forma que entramos, mas saímos aqui transformados, restaurados, fortalecidos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Abre nossos corações, abre nosso entendimento, nossos ouvidos para ouvir a tua palavra e compreender tudo aquilo, ó Espírito Santo. 2 Reis, capítulo 18. Essa semana do 17 ao 19. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho do 18 até o final do 19. Eu sei que essa semana aí muito já foi falado sobre essa passagem, principalmente sobre o rei Ezequias. Quem aqui esteve aí durante a semana e em algum momento ouviu a história de Ezequias? O tempo todo. Quem não esteve? Para alguns é novidade. Você também não estava não, Lininho? Ele não veio mesmo, não. Ele não veio, a irmãzinha dele veio. A palavra do Senhor, livro de 2 Reis. Primeiro e 2 Reis nós falamos sobre os reis que vieram sobre Israel, depois a divisão de Israel em Judá, depois que ficaram as 10 tribos, depois somente as 2. E nós estamos falando aqui sobre Judá, onde ficaram apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. E aqui nós vemos a palavra de Deus falando de um rei chamado Ezequias, que era filho de Acás. Eu queria te perguntar uma coisa. Semana passada nós falamos sobre o exemplo, mas hoje eu queria te perguntar sobre o rei Acás. Quem leu as passagens aí, os capítulos, vai entender um pouquinho do que nós estamos falando. O rei Acás, ele serviu a Deus ou não? O rei Acás não serviu. Mas aí, após a sua morte, Ezequias, seu filho, assume. E Ezequias serviu a Deus? Serviu. A palavra do Senhor, nós acabamos de ler, mas porque ele tinha um propósito na vida dele. Ele não teve um exemplo dentro de casa, mas o coração dele foi aquecido pela presença do Espírito Santo, e ele entendeu que aquele povo deveria servir somente a um Deus, deveria servir somente ao Senhor, e deveria tirar todo e qualquer tipo de ídolo que havia no meio do povo de Deus. E então o rei faz um decreto e manda que sejam retirados todos os outros deuses, os deuses das outras nações, os deuses pagãos, e ele manda retirar todos os altares, manda retirar todos os templos, manda retirar tudo aquilo que não era feito com o propósito de adorar a Deus. Então nós entendemos aqui que o rei Ezequias, ele assume o trono com uma tarefa muito difícil, porque o seu pai havia destruído totalmente os altares do Senhor, o templo do Senhor, e havia dado força, havia dado crédito, havia dado recursos para que fossem feitos altares a outros deuses. Mas o rei Ezequias, guiado pelo Senhor, guiado por Deus, ele destrói tudo aquilo. A palavra de Deus fala, até alguns teólogos dizem, que Ezequias é comparado ao rei Davi, tamanha confiança e o apego que ele tinha com Deus. O versículo que nós vemos aqui
no versículo 5 do capítulo 18, ele fala que ele confiou no Senhor, Deus de Israel. No versículo 6 ele vem e fala, ele se apegou ao Senhor. Tanto que não existiu outro em Judá, e nem depois, tal qual ele que serviu a Deus daquela. Leva o meu coração, lá no Salmo 51, quando Davi estava lá angustiado, arrependido de todo o pecado que havia cometido, e fala, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, não retire de mim o teu Espírito. Ele admitia que ele não conseguiria viver sem Deus. Tamanho apego à proximidade que ele tinha a Deus. E aqui no versículo 6 a gente vê que o rei Ezequias consegue ter esse mesmo espírito, esse mesmo amor por Deus. Ele consegue ter a mesma coisa que Davi tinha. Tanto é que no versículo 6, quando nós vamos falar, ele se apegou. Alguns outros reis falam, não, ele serviu a Deus, ele honrou a Deus. Não, aqui fala especificamente, Mandeliane, Ezequias, o rei Ezequias se apegou ao Senhor. Quando nós ouvimos falar dessa palavra, se apegou, quando você se apega a alguém, aqui dentro da igreja, a gente, óbvio, a gente não consegue, a gente tem as nossas referências, tem aqueles que a gente é mais próximo, tem aqueles que a gente se apega. Quando a gente fala se apegar, é aquele que a gente chega já hoje, já chega procurando, caçando, né? Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Ah, tá ali, peraí, que eu vou sentar lá do lado dele. A gente vai procurando aquela pessoa. Quando a gente tem esse apego a alguém, a gente chega, o olho da gente, o coração, o ouvido, sai procurando. Pode ter uma multidão, mas se você é apegado àquela pessoa, já percebeu isso? O seu ouvido escuta a voz daquela pessoa. Você começa a procurar. Quando é seu filho, que você é apegado, você escuta. Pode ter 10 crianças, olha que o seu chorar, opa, meu filho. É meu filho que está chorando. Porque você se apega, você começa a conhecer, a ter proximidade, a ter intimidade, você começa a aparecer, e não tem jeito, viu, irmãos? Quando você se apega a alguém, você se aproxima de alguém, você começa a aparecer com aquela pessoa, a aparecer e ficar muito próximo daquela pessoa. E quando a gente vê a Bíblia falando que o rei Ezequias se apegou a Deus, o meu coração já começa a se alegrar, porque eu consigo imaginar que o rei Ezequias começa a ter a semelhança de Deus, ele começa a ter as atitudes que Deus teria, ele começa a imaginar como Deus faria, e tanto é que naquele momento, aquela terra, aquele povo, aquelas nações estavam passando por uma dificuldade muito grande, porque na Assíria tinha um rei chamado Senaqueribe, ô nominho, viu? Senaqueribe, e esse homem, ele levantou um exército e foi tomando as nações vizinhas, foi tomando todas as nações e foi agregando ao seu exército, foi aumentando o seu povo, foi aumentando a sua força de batalha. Tanto é que ninguém mais conseguia resistir. Mas aí no versículo 7, nós vemos aqui que o autor vem e fala que no finalzinho, ele se rebelou contra o rei da Síria e recusou a servi-lo. Eu falo, meu Deus, Judá já não era mais a mesma, não era o Israel completo, eram apenas duas tribos, não tinha a mesma força que tinha antes, não tinha a mesma valentia que tinha antes. O tempo de Davi já ficou lá para trás dos guerreiros, dos exércitos grandiosos, agora estavam apenas aqueles que defendiam apenas a nação, não tinha uma força de guerra, não tinha exército para enfrentar batalhas, porque já não era mais o propósito. Quando houve a divisão entre as tribos, ficaram apenas os remanescentes ali em Judá, e a gente vê que naquele momento ele começa a confiar no seu amigo, naquele que ele havia se apegado, naquele a qual ele era próximo. Ele começa a se apegar a Deus, e naquele momento ele pega, irmão, ele pega e peita o rei da Síria, fala, não, aqui não, nós não vamos te servir não, pode caçar seu rumo. Eu fico imaginando, eu imagino que esse exército tinha pelo menos umas 300 mil pessoas, daqui a pouco você vai entender porque eu imagino que tinha umas 300 mil pessoas, e um exército numeroso, grandioso, e aquele homem teve a coragem, teve a audácia de falar para o rei, manda um recado lá, que aqui não vai servir ele não, aqui a gente tem um Deus, e nós não vamos servir esse homem não. E o meu coração desperta a entender que aquele homem de duas coisas ele tinha, meu Aveliane. Ou ele estava meio fraco da cabeça, ou ele confiava demais em Deus. Porque um exército tão grandioso, que só o exército era maior que a população que tinha naquele lugar, eu imagino que aquele homem ou tinha uma confiança muito grande, ou ele estava fraco da cabeça. E a palavra de Deus me fala que ele enfrenta, mas chegou um momento
que a palavra de Deus me fala depois no andar do capítulo 18, que o exército da Síria começa a cercar a Judá, e começa a tomar as nações, as cidades de Judá, ao ponto que ficou somente Jerusalém, a qual o rei Ezequias estava. Então aquela decisão do rei Ezequias gerou uma resposta do rei da Síria, a qual começou a tomar as nações, ao ponto de que Ezequias novamente manda um recado para ele: não, peraí, vamos fazer um acordo aí para você não destruir a cidade. Exatamente isso que Deus fala, que até o ouro da porta do templo, que ele mesmo havia mandado colocar, ele tirou para poder pagar aquele tributo para o rei da Síria. Mas por causa daquela afronta, o rei da Síria começou a pressionar a Jerusalém, a tal ponto que não tinha mais saída, a tal ponto que ele mandou 3 dos seus generais para ir falar com Ezequias e dar o recado. Só que aí vem o porém, Maveriane, quando a Síria chega com seus 3 generais, eu queria que você entendesse isso aqui agora. Eu fiz só uma introdução aqui para que você pudesse entender. Agora chegam os 3 generais diante do rei Ezequias, e eles trazem a seguinte mensagem, e essa mensagem decretou, assim como foi no Titanic lá, aquela palavra daqueles 3 generais decretou o resultado daquela guerra, daquela batalha. Quando os 3 viraram para Ezequias e falaram: você acha que tem alguém que pode te livrar da mão do rei da Síria? Você acha que existe alguém que pode te livrar da mão do rei todo-poderoso? Você acha que nenhum dos outros deuses livraram aquelas nações? Você acha que o seu Deus vai livrar você do rei da Síria? E ele ainda fala mais, ele ainda é mais audacioso, ele pega e ainda fala assim: você acha que não foi Deus que me mandou aqui para te derrotar? Olha só a coragem desses generais. Ele chega ao ponto de falar isso, tomar o nome de Deus em vão, e começa a falar: você acha que não foi Deus que me mandou aqui para te derrotar? Só que aí o rei Ezequias, ele começa a exercer aquilo que ele aprendeu, ele começa a exercer aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele. Peraí, eu estou meio longe aqui da próxima, e começa a clamar a Deus e fala: Deus, vem cá, meu amigo, vem cá. Ele começa a pedir: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma saída, eu preciso de uma resposta. E ele se humilha, e ele jejuma, e ele ora. A palavra de Deus fala que ele rasga as vestes e começa a se humilhar diante de Deus, e começa a clamar a Deus, e começa a suplicar a resposta de Deus. E então Deus levanta um homem chamado Isaías, um profeta, que vai até o rei Ezequias e começa a trazer a palavra para ele. Ele começa a trazer a mensagem e fala: ó, Deus me mandou aqui para te trazer um recado, Deus me mandou aqui para te trazer uma mensagem. Assim como usou um irmão lá para poder trazer a resposta para a irmã que estava precisando, Deus usou Isaías para chegar até o rei Ezequias. E quando ele chega ali, ele traz a resposta. Eu imagino que quando ele chega ali, o rei Ezequias já entende: Deus já está no negócio, Deus já está na resposta, Deus já vai me dar a vitória, Deus já vai me dar a bênção. E quando o profeta Isaías começa a falar, o rei Ezequias começa a se alegrar. E o profeta Isaías traz a seguinte mensagem: ei, olha só, não é só por você, não é só porque eu te amo, não é só porque é a minha nação, mas aquele povo afrontou o Deus Todo-Poderoso. Aquele povo falou no nome de um Deus que não é o Deus deles. Aquele povo tirou a minha autoridade. Aquele povo questionou a autoridade de Deus. Aquele povo blasfemou contra Deus. Aquele povo se afastou, procura tirar os meus. Aquele povo procura ferir os meus. Aquele povo procura tirar a fé e a credibilidade dos meus. E então o profeta Isaías vem declarar a mensagem: olha só, não é você, pode ficar tranquilo, você não vai precisar fazer nada. Fique em paz, o que ele mexeu agora foi comigo. Amém. Olha só que mensagem que o profeta Isaías traz para o rei Ezequias. Ele vem e fala: ó, peraí, Ezequias, você é meu amigo, você é meu chegado, você é meu próximo. Você é apegado a mim, peraí, é eu que vou cuidar de você, você não vai sofrer não, peraí, é eu que vou cuidar de você. Ele mexeu foi comigo, ele não mexeu com você não. Ele afrontou o meu nome. E diz a palavra de Deus no final do capítulo 19. Quando você analisa e olha a palavra de Deus, você vai ver. Lembra que eu falei que eu imaginava que eram 300 mil pessoas só no exército? A palavra de Deus fala que no final, lá no final do capítulo 19, que Deus mandou o anjo dele no meio do exército que estava acampado ao redor de Jerusalém para tomar Jerusalém. E quando o anjo de Deus passa durante a madrugada, 185 mil pessoas, 185 mil soldados foram mortos.
Você entendeu a quantidade de pessoas? Eu imagino no outro dia, irmã de ideia, o rei Senaqueribe levantando, olhando para um lado, para o outro, só vendo o cadáver. O que será que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E ele não entendia, mas ele parou e pensou, não, Deus desse povo deve ser forte mesmo. E diz que ele pegou o restante que ainda sobrou e foi-se embora. E foi-se embora. Só que Deus falou que ia honrar o nome dele. O último versículo do capítulo 19, depois você confere aí. Nesse último versículo diz que aquele rei, Senaqueribe, foi adorar o Deus dele, e quando ele estava lá fazendo isso, seus 2 filhos vieram e o mataram. Não precisou que o rei Ezequias fizesse nada. Precisou apenas que ele confiasse, orasse. Glória a Deus. Mas eu fiz apenas uma introdução, mas eu queria te atentar a alguma coisa na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nessa semana nós estamos aqui orando pelos nossos filhos, nós estamos fazendo uma campanha pelos nossos filhos, nós estamos fazendo uma campanha pela nossa família, nós estamos fazendo uma campanha pelo nosso lar, nós estamos fazendo uma campanha pela nossa casa. Mas a palavra de Deus chama meu coração a atenção para o seguinte detalhe: porque se apegou ao Senhor, não se desviou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o Senhor estava com ele, prosperava em tudo que fazia. A palavra de Deus me levou lá nos Evangelhos. Vocês lembram lá daquela passagem dos 40 dias que o Senhor Jesus Cristo estava jejuando? Vocês lembram dessa passagem? Durante 40 dias ele foi tentado. Durante 40 dias o inimigo tentou tentar o Senhor Jesus Cristo. Durante 40 dias o próprio diabo veio para afrontar a Jesus, para que ele chamasse os anjos, para que ele fizesse alguma coisa, para que o povo visse que ele era realmente o Filho de Deus. Ele tentou de todas as formas tentar o Senhor Jesus. Jesus estava com fome, Jesus estava fraco, Jesus estava ali jejuando, adorando a Deus com um propósito para começar o seu ministério. Mas a palavra de Deus também me fala que quando Jesus Cristo venceu, a palavra de Deus me fala que quando o tentador foi vencido, que quando as tentações foram vencidas, quem que veio servir ao Senhor Jesus? E quem que é que Deus mandou lá para vencer o exército da Síria? Os anjos. Glória a Deus, o anjo de Deus. Parece que tem alguma coisa, semelhança. Parece que tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção. A palavra de Deus me fala que o rei Ezequias era apegado a Deus, que ele obedecia, que ele não se desviava de seus caminhos, que ele obedecia os mandamentos. Aleluia, Jesus. Peraí, mas vem uma palavrinha depois que me chama a atenção. Por causa de tudo isso, ele prosperava. Por causa dele ser próximo de Deus, por causa dele ser obediente a Deus, por causa dele obedecer os mandamentos, por causa dele não se afastar, por causa dele adorar somente a Deus, Deus o prosperou. Peraí. O rei Ezequias, Deus não serviu ao rei Ezequias, não precisou nem do exército dele, não foi porque Ezequias era o rei de Judá, não foi porque ele era rei de Judá. Não foi porque ele havia orado a Deus, não. Às vezes a gente acha que foi por causa da oração. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta a sua oração, não. A palavra de Deus, nesses versículos que nós acabamos de ler, depois você leia, releia, leia e releia, que você vai entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo te falar aqui. Você quer ser salvo? Creia no Senhor, será salvo. Mas você quer bênção do Senhor? Não adianta só crer, não. Tem que obedecer, né? Às vezes as pessoas, não, mas eu sirvo a Deus, por que eu não sou próspero? Peraí, meu irmão, deixa eu te dar um recado, deixa eu te dar um aviso, que a palavra de Deus fala e não sou eu. Não sou eu que estou aqui na frente falando. A palavra de Deus me fala, através do próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, que não precisa de eu fazer nada, mas para que os anjos venham me servir, para que Deus ordene que o mundo inteiro esteja disposto e disponível a mim, eu preciso vencer as tentações. Parece que tem alguma coisa, parece que tem alguma chave aí, parece que tem algum recado aqui que o Espírito Santo de Deus quer dar para nós na palavra dele. Às vezes nós não entendemos. Você quer ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo. Mas se você quer ser abençoado, mas se você quer ser próspero, mas se você quer crescer, mas se você quer uma família abençoada, não adianta só crer se não tiver ações, se não tiver atitude, se não tiver obediência, se não tiver arrependimento, se não houver perdão, se não houver toda
resolver, eu vou ser salvo. Assim como a palavra de Deus fala, nem que seja como um tição tirado do fogo a ponto de quase se queimar totalmente, mas eu serei salvo se eu crer no Senhor Jesus Cristo. Mas eu não serei abençoado se eu não obedecer à palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus em todas as partes dela, por isso que eu citei aqui, nós citamos o Antigo Testamento, eu fiz questão de citar o Novo Testamento, porque a palavra de Deus é uma só. Tem muitos aí fora, muitos pregadores que querem distorcer a palavra de Deus, falando que apenas você crer no Senhor Jesus Cristo será abençoado, você em sua casa, mas não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que crer no Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe a minha casa, eu quero, Senhor, que o Senhor abençoe a minha família. Semana passada nós falamos de exemplo, semana passada nós falamos do que nós estamos dando de exemplo para os nossos filhos, e eu volto a dizer na mesma palavra, o que é que nós temos feito da nossa vida, da nossa casa. Não adianta clamar a Deus, não adianta pedir a Deus, se eu não sou a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Não adianta eu servir a Deus, não adianta eu falar que eu sirvo, não adianta eu falar que eu adoro, se eu não procuro me parecer com Deus. Quando eu vejo na palavra de Deus que o rei Ezequias, ele fala, a palavra de Deus fala que o rei Ezequias se apegou a Deus. Glória a Deus. É o Espírito Santo mandando falar para você. Será que você tem se apegado a Deus a ponto de se parecer com Ele? Glória Será a Deus. que você Aleluia. tem se apegado a Deus ao ponto de saber o tamanho do teu Deus e não preocupar com o tamanho do teu inimigo? Será que você tem se apegado a Deus a este ponto? Porque a palavra de Deus fala no final desse versículo que nós lemos, que ele não se curvou diante do rei da Síria, independente do tamanho que ele tinha, ele não se prostrou diante do rei da Síria, mas ele confrontou a ele e falou que não iria servi-lo, que não iria adorá-lo, porque ele tinha um Deus que Glória ele servia. a Deus, aleluia, Jesus. Eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes é complicado, as lutas são grandes, às vezes a desobediência dos filhos é grande, às vezes o sofrimento que eles estão passando é grande, a gente não entende, a gente clama, a gente pede a Deus, a gente suplica, a gente dobra os joelhos, a gente implora, mas se não houver semente, não receberei nenhuma bênção, a não ser a minha salvação. Ah, pastor, você quer dizer que a salvação é pouco? Não, eu não estou dizendo isso que é pouco, mas eu estou falando, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância, mas também antes, no mesmo versículo, fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o que é que o ladrão mata, rouba e destrói? Lá no deserto, nos 40 dias, o que é que o diabo queria roubar do Senhor Jesus Cristo? Queria roubar a santidade, queria roubar a fidelidade do Senhor Jesus. E é isso que ele procura roubar das nossas vidas, é isso que ele procura roubar dos nossos corações, a nossa santidade, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa obediência a Deus, para que depois a gente reclame e murmure para Deus. Às vezes a gente não entende a palavra, às vezes a gente não entende totalmente aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. O rei Ezequias foi um exemplo de um homem que serviu a Deus, mas antes que ele o servisse, ele se apegou, ele se aproximou a Deus. Por isso que eu falei que eu lembrava do Salmo 51, quando Davi falava, Davi chorava, eu imagino Davi chorando, clamando, suplicando, eu imagino Davi soluçando de chorar, quando escrevia esse Salmo 51, Senhor, não retire de mim o Teu Espírito Santo, eu não consigo viver sem o Teu Espírito Santo, eu não consigo viver sem o Senhor, eu não consigo ser ninguém sem a Tua presença. Glória a Deus. Era isso que o rei Ezequias estava sentindo, ele se apegou tanto a Deus que ele sabia que não poderia viver sem Deus, ao ponto de enfrentar o que fosse preciso, ao ponto de enfrentar o exército maior que fosse que existia na terra, porque ele sabia que se ele morresse, mas estivesse próximo de Deus, perdoe, libere todo o teu coração diante da presença de Deus, seja parecido, seja próximo, seja apegado, não faça nada que te afaste da presença de Deus, porque será abençoado você e toda a sua casa serão abençoados. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Casa, se apegue a Deus. Se glória você a quer Deus. para a tua casa, se apegue a Deus. Glória a Deus. Se você quer seus filhos na presença de Deus, se apegue, se aproxime. Se você quer algo de Deus, se aproxime de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Às vezes você não entendeu. Eu vou focar nesse ponto sobre os filhos, porque a semana é campanha para os filhos. Quando você tem um amigo ou uma amiga que é chegado, que é próximo, que é de dentro da tua casa,
os seus filhos começam a ter a proximidade com aquela pessoa também. Os seus filhos começam a ter intimidade com aquela pessoa também. Os seus filhos entendem que aquela pessoa é uma pessoa boa, porque você se apegou àquela pessoa. Então imagine aqui comigo, se eu sou apegado a Deus, se Deus está lá dentro da minha casa, se Deus está lá dentro do meio da minha família, os meus filhos também se apegarão a Ele, porque eu me apeguei a Deus e mostrei que eu não faço nada para perder essa aproximação de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entenda uma coisa, Deus quer te abençoar de forma sobrenatural. Amém, Jesus. Aquele que diz que uns nasceram para sofrer, outros para ter uma vida boa, não sabem o que falam, porque a palavra de Deus não me diz isso, porque a palavra de Deus fala que todos serão abençoados no nome do Senhor Jesus, que todos serão a bênção, mas às vezes eu não sou abençoado porque ainda falta alguma coisa para eu falar. Deus, quem que é que está te afastando, que eu quero que o Senhor seja? Coração, não, mas eu sou apegado a Deus. Mas toda a sua vida você foi apegado a Deus, porque a gente também colhe consequências, a gente também tem resultados de tudo aquilo que a gente plantou durante toda a nossa vida. Se nós formos apegados a Deus em todos os momentos da nossa vida, nós colheremos o resultado dessa proximidade com Deus. Porque deixa eu te falar um negócio, o mundo espiritual, como diz o apóstolo Paulo, ele segue aquilo que está no físico. Se aqui no físico estiver a semelhança de Deus, o espiritual se aproximará daquilo que é físico. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia, nas cartas de Paulo, ele vem e fala isso. Então entenda uma coisa aqui, eu imagino que o mundo espiritual, ele faz com que todas as coisas rodeiem e sejam direcionadas àqueles que são a imagem e semelhança de Deus, aqueles que são apegados a Deus, aqueles que são próximos a Deus. Peraí, você não entendeu? O rei Ezequias era chegado a Deus, era próximo de Deus, era apegado a Deus, ele era apegado a Deus, obedecia a Deus em todas as coisas. Tanto é, lembra que eu falei que o mundo espiritual, ele faz com que todas as coisas se aproximem daqueles que no mundo espiritual são abençoados por Deus e servem a Deus. O rei Ezequias era próximo de Deus, o rei Ezequias era abençoado por Deus, o rei Ezequias era apegado a Deus, ele obedecia todas as coisas e não precisou de nenhum dos seus soldados ir para a batalha. O próprio anjo do Senhor foi guerrear para ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra de Deus é uma só. Quer ser salvo? Creia. Mas se quer ser abençoado? Obedeça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Já oramos? Já falamos de Deus? Ele obedece em todas as coisas à voz de Deus. Amém, Jesus. Ele não queria estar na política. Deus falou para ele, não é para você sair. E ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer a Deus. Esse homem se tornou tão próspero, vocês não têm noção. Porque a mão dele é assim, a mão dele não é aberta, parece que os dedos até ao contrário. Ele não olha para o dinheiro, ele não olha para aquilo que ele tem, mas ele faz tudo que ele sente no coração, que é pela vontade de Deus. Isso é se apegar a Deus. É não se apegar às coisas materiais. É não se apegar àquilo que o mundo pode tirar. O rei Ezequias estava a ponto de perder tudo que ele tinha, inclusive a própria vida. Imagine você enfrentando um exército daquele tamanho, que só o exército era maior que a nação inteira. Mas ele não importou com isso. Violento. Mas ele não se importou com isso. Ele entendeu. Deus, vamos embora, estou com o Senhor. Eu só quero o Senhor. Amém, o meu apego é com o Senhor. Glória a Deus. O resto eu sei que o Senhor cuida. Aleluia. Amém. Ele sabia no coração dele que Deus ia cuidar. Ele entendia que Deus ia cuidar. Glória Porque quando você é apegado a alguém, você sabe o que aquela pessoa vai fazer. Glória a Deus. Você já imagina as atitudes daquela pessoa. Você já compreende as reações daquela pessoa. Então eu imagino eu no lugar de rei Ezequias. Mãe, imagine você no lugar do rei Ezequias. Aqueles 3 generais ali afrontando ao Deus Todo-Poderoso. E o rei até o ponto deles afrontarem a Deus. Aí eu acho que se eu tivesse a capacidade do rei Ezequias, eu sairia dali e falei, Deus, agora mexeu com o Senhor, foi comigo. Agora mexeu, foi com o Senhor, foi comigo. Então o problema agora é deles. E eu sei que o Senhor vai resolver, porque eu sei que o Senhor cuida do seu povo e cuida do seu nome. Amém, Jesus. Quando nós obedecemos,
quando nós procuramos uma vida em santidade, quando nós perdoamos, quando nós arrependemos, quando nós não nos apegamos às coisas materiais, mas nos apegamos a Deus, nós temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Inúmeras vezes, não porque eu seja alguém, mas é porque eu aprendi isso a duras penas. Mas eu aprendi que todas as vezes que chegava alguém precisando de alguma coisa, o Espírito Santo falava para mim, é para você abençoar. Todas as vezes que eu abençoava, eu olhava e depois, poucos dias depois, eu começava a rir, porque Deus me dava 10, 15, 20 vezes. Amém, Jesus, glória a Deus. Não é todos, mas quando Deus fala, meu irmão faz. Não nega não, porque eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Amém, Jesus. Você quer ser salvo? Crê em Deus. Amém. Mas se você quer ser abençoado, obedeça a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.